Alô amigos do canal HCE Documentários, tudo bem com todas e todos? Antes de começarmos, queríamos pedir que vocês assistam o vídeo, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, compartilhem e deem seu like ou dislike. Assim vocês fortalecem nosso canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Vamos falar hoje sobre o sistema religioso, o qual impera na maioria das congregações mundo afora. Vamos primeiramente ler um versículo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No entanto, depois de algum tempo, a verdade passou a reverberar através da boca dos homens. Depois disso, tudo mudou. Mudou para pior. Esse sistema foi combatido pelo próprio Filho do Criador. Ainda mais os sacerdotes, os quais se beneficiavam das regalias proporcionadas pela crença e generosidade dos fiéis. Foram os principais responsáveis pela articulação que acarretou na morte do nosso Salvador. Depois de algum tempo, começou a perseguição aos apóstolos do Messias. Além disso, na Idade Média, a Igreja Católica perseguiu de forma sistemática a todos os seus opositores, seja quem quer que fosse. Quem nunca estudou em aulas de história sobre a venda de indulgências, sobre a venda de lugares no paraíso, ou sobre o pagamento para o perdão dos pecados. Ainda podemos falar das missões jesuíticas para converterem os índios ao catolicismo, que na verdade a verdadeira intenção sempre foi trazer os mesmos para o mundo dito civilizado, e assim ter uma ampla mão de obra barata. Também temos que lembrar das fogueiras da Santa Inquisição e dos diversos tipos de torturas implementadas naquela época. Tudo feito em nome do Criador. Quanta contradição! Ainda hoje a Igreja Católica e suas filhas, as protestantes, são cheias de doutrinas e tradições que não têm embasamento bíblico nenhum. Na realidade, muitas dessas doutrinas e rituais foram retiradas de seitas pagãs, no momento em que o imperador Constantino decidiu que o cristianismo seria a religião oficial de Roma. Como os pagãos não aceitariam tão falsimento, vários rituais foram adaptados para o cristianismo, para assim ser criada uma religião universal. Muitas das datas comemorativas que existem atualmente, como por exemplo o Natal, são datas pagãs adaptadas ao cristianismo. Isso tudo vem de muito tempo atrás, como mostraremos nesse vídeo, com um embasamento bíblico. Em seguida, temos a divisão da crença cristã entre protestantes e católicos. Isso sem falar nas divisões na própria Igreja Católica e nas várias ramificações das igrejas protestantes. Também é importante mencionar sobre a constante atuação paralela entre o sistema religioso e o sistema político. Mesmo quando a maioria dos estados passaram a serem laicos, os principais líderes religiosos das diversas nações do mundo estão sempre aparecendo ao lado de políticos para buscarem benefícios próprios. Esses templos de pedra, o qual a maioria das pessoas procuram hoje em dia, não são a verdadeira morada do Criador. Não necessitamos desse sistema corrompido para buscar o Salvador. Ele habita em cada um de nós, que somos a verdadeira e única Igreja de Cristo. É importante ainda frisar sobre a adoração a ídolos, que é bastante normal nos dias atuais. Isso é totalmente contrário ao que foi passado para nós pelo próprio Messias. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo não serve de embasamento apenas para refutar essa crença em ídolos e santos, mas também para as pessoas entenderem que não necessitamos de líderes religiosos para entrarmos em comunhão com o Criador, muito menos de templos físicos. A única condição é orarmos ao nosso Messias. Esse assunto do qual falaremos traz um laço com o passado. Por diversas vezes, vemos esses acontecimentos se repetirem, embora em épocas diferentes, mesmo com aparência controversa em certos detalhes. As Escrituras nos ensinam como de fato aconteceram esses episódios. Então vamos nos debruçar sobre ela. Sempre vimos o povo querendo agradar a alguém superior, mesmo que lhe custasse caro, até fugindo dos caminhos do eterno Criador. Por isso vamos analisar primeiramente o tempo do profeta Jeremias, o qual sempre lutou pela justiça do Criador contra os reis que não estavam dispostos a ouvirem a mensagem do Altíssimo. Também temos os sacerdotes, os quais preferiam obedecer às ordens do rei e não às do Criador, conforme é ocorrido na época. Jeremias era descendente de sacerdotes e, por sua vez, sendo da linhagem sacerdotal, teria que ser um deles também. Mas não foi assim que a história ocorreu. O Criador o tinha escolhido desde o ventre materno. E logo com o passar do tempo, acaba se deparando com isso. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam.
e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Foi um momento que o povo começou a buscar por outro Deus, esquecendo o seu nome por causa de Baal. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. E isso é apenas um pequeno trecho das palavras desse profeta, que foi lançado na cisterna e em prisões por causa da verdade dita pelos seus atos de justiça. Mas mesmo assim, o povo seguiu o seu próprio ventre. Eles começaram a jurar falsamente e a escreverem daquilo que fosse satisfatório. Por isso o Criador lhes disse: como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Sempre mentindo, usando o nome do Altíssimo para se beneficiarem. Vamos ver como está descrito. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações, inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem: nem guerra nem fome alcançarão esta terra. Aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome, e aqueles a que estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Depois de algum tempo, o sistema antigo tentou apagar o nome do Criador e do seu Filho através do judaísmo, profetizado por Jeremias, religião criada muito tempo depois do cativeiro, que antes não havia esse nome designado. Quando o Messias veio, foi morto e ressuscitou. No entanto, eles mudaram as palavras do Messias por causa do Talmud, que é mais conhecido como os Escritos Orais de Moisés, traduzido como estudo, tendo ele a Mishnah e a Gemara. E isso foi o que aconteceu sobre o Messias. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Realidade paralela. Vamos ver no tempo do Mestre, no tempo de Yahshua, que passaram a chamar de Yeshua por causa do aramaico. Já para nós, foi mudado para Jesus. Esses termos falados por causa das interpolações linguísticas. Sabemos que esse assunto é bastante complicado de discutir. Por isso vamos entrar no tempo de João Batista. Houve um tempo em que apareceram os sacerdotes Anás e Caifás. E por causa dessa elite, o emissor das águas falou para a multidão a respeito desses sujeitos, que apenas vinham criticar o caminho que viria através do homem que estava gritando no deserto: arrependei-vos. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Já em Mateus, declara que ali eram os fariseus e os saduceus que vinham ao seu batismo. Confiram, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Vejam como foi a fala do verdadeiro mestre. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, gostando do lugar
de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Essa parte vimos muito no meio dos judeus, que se dizem mestres. Da mesma forma, hoje existem os mestres das atuais doutrinas religiosas. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. E sabemos que isso é um costume em várias religiões, principalmente nas espíritas e nas católicas. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. O guia está na pessoa do pastor, e muitos até gostam de assim serem chamados, e também como os demônios fazem isso em determinados locais. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e aquele que nele se assenta. Vejam que as palavras do Messias foram bem pesadas contra o sistema da época. E hoje o que eles alegam é dizer que estão a mexer com os ungidos de Deus. Não toquem no ungido do Senhor, sempre com suas desculpas, para não serem alvos por causa dos seus erros. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Desse versículo, muitos chegam a dizer que Jesus está defendendo o dízimo. Aqui ele está tratando da forma que os falsos mestres o estão cobrando indevidamente, que na realidade eram cereais, e não esses tipos de alimentos. E mesmo se fosse, podemos perceber que os dízimos não eram dinheiro, mas sim dos produtos que eram vindos da terra. E naquela época já existia dinheiro. Mas não vamos nos deter nesse assunto, que seria para outro vídeo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiças. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Essa é a forma como muitos se comportam, querendo ser melhor do que os outros. As Escrituras são claras, ao nos mostrar toda a imundície desse tipo de pessoa. Todo o cuidado é pouco em relação a isso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, com vocês escamparão da condenação ao inferno. Por isso eu estou lhe enviando profetas sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão.
A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Vimos essa história acontecer também no passado, no princípio das religiões, com o catolicismo, na época da Inquisição, na época das Cruzadas, envolvendo duas religiões, entre o catolicismo e o islamismo. Sempre houve tantas mortes a troco de nada. Depois surge mais uma gama de religiões por causa das divisões, aumentando o número de seitas que corresponde a essa nomenclatura. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Pela trajetória histórica, houve tantos acontecimentos que, se formos colocar aqui, jamais acabaremos de falar das coisas que sempre vêm varrendo as pessoas, por causa de tantas regras sistemáticas que nos detêm para não chegarmos a um determinado fim. O próprio apóstolo Paulo se deparou com muitos dos fariseus que vieram combater a fé que ele tinha após a sua conversão. E por aí vai tantos movimentos que apareceram em nosso meio, para acharem que o mais certo seria aquilo que eles estão buscando. A verdade nunca estará em pessoas ou em certas entidades religiosas. Paulo antes era um perseguidor, depois passou a ser perseguido. A mesma coisa acontece com aqueles que conhecem o caminho da verdade de fato, sem atribuição dos seus conceitos religiosos doutrinários. Vamos adentrar apenas a um exemplo bem simples dessa raça, que se acha melhor do que as outras pessoas. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônia ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Depois de todos esses trechos por qual meditamos, precisamos refletir sobre: será que o Messias não estava nos avisando sobre algo? Será mesmo que essas palavras não se encaixam exatamente ao que vem acontecendo nos dias de hoje? Quando vemos ditos pastores acumularem fortunas em redes de TV para suas congregações, ou vendendo feijões mágicos ou água milagrosa para curar o coronavírus, ou quando vemos o Papa clamar por um governo mundial único. Pense no povo que, em vez de deixar o Evangelho ser compartilhado, apenas gosta de ficar incomodando. Cuidado com os espíritos que estão por aí querendo passar a verdade que está em suas convicções. Quando se trata do Espírito do Eterno, sim, devemos procurar entender, mas isso requer tempo. Não devemos confiar em qualquer um que leva o Evangelho, pois até Satanás se transforma em anjo de luz e faz fogo cair dos céus. Sempre existiram pessoas que se diziam cristãs, mas não eram. No passado, os responsáveis pela morte do Salvador foram os principais religiosos da época. E essas pessoas ainda foram responsáveis por manipularem o povo a clamar pela morte do nosso Salvador. A verdade já está aí, para quem quiser enxergar. Não somos nós quem dizemos, são as próprias Escrituras Sagradas, através dos próprios ensinamentos do Filho e dos profetas do Altíssimo. Medite e pesquise. Vários líderes religiosos fazem de tudo para enriquecer cada vez mais. Vários envolvidos com política e fazendo políticas. Outros envolvidos com a maçonaria, a seita do bode, que na realidade os integrantes dos graus mais elevados adoram a própria serpente. O Papa buscando a todo custo um governo único mundial. As Escrituras ensinam tudo. Em vez de acreditar no que os mestres dizem nos tempos de pedra, acredita no que está escrito nas palavras do Criador. O importante é que tudo tem um propósito. Se não fosse por isso, o mundo não teria como alcançar a misericórdia de Deus. E nós precisamos enxergar isso, pois isso está escrito. Portanto, não tenhas medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Arrependei-vos e crede nos evangelhos, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém.